parti para fazer o podcast, eu falei, acho que só o áudio vai ser um desperdício. Todo mundo que não está fazendo com imagem está no desperdício. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Smile, though your heart is aching. Smile. Rádio Piauí. Oi, pessoal! Está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico. Ao top de 5, entra no ar mais um campeão de audiência. Eu queria fazer uma coisa onde eu pudesse conversar com gente diferente e gente que não ia estar em São Paulo comigo para gravar. E eu queria conversar com amigos meus, gente que estava longe, assim, gente de outros estados e tal. E aí eu pensei, bom, eu preciso criar um podcast e eu preciso criar um podcast que a gravação seja remota. Meu nome é Brian Rizzo, eu sou gaúcho. Não existe nenhum gaúcho que se apresente sem falar que é gaúcho. Eu percebi isso recentemente gravando com muitos gaúchos. E nenhum outro estado do Brasil faz isso, só gaúcho que faz. Eles têm orgulho de ser gaúcho de graça. Acho que eu posso dizer que eu sou podcaster. Eu tenho... Quando eu vou preencher cadastro de hotel ou de qualquer lugar que eu vou ficar, eu sempre boto uma coisa diferente, porque eu tenho, primeiro, preguiça de escrever, e segundo, que eu não sei bem o que eu faço, assim. Eu sei que eu hoje vivo de produção de conteúdo digital. Acho que esse é o jeito mais bonito de escrever. agenciadepodcast.com.br. Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Afonso 3D. O Polêmicas nasceu com uma discussão de redação. A gente sempre debatia aqueles temas ali, lá no Rio ainda, falando, poxa, quem foi o melhor Corinthians, o de 98 ou de 99? Pô, quem jogou mais no Corinthians? Marcelinho ou Neto? E assim, toda vez que a gente tinha esses debates, a redação parava de trabalhar e as pessoas ficavam discutindo isso porque cada um tinha suas visões e tal, mas eu notava que tinha muito achismo. Cara, a galera tá chutando umas paradas, tipo assim, pô, não, mas o Neto foi mais decisivo. Mas baseado em quê? Você tá puxando pela memória, porque aí você vai ver os números, ele não foi. Bruno Formiga, comentarista dos canais Esporte Interativo, /TNT, /Space, /YouTube, /1% de canto. Jornalista, também radialista e youtuber nas horas vagas. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal do Esporte Interativo. Estamos na meta dos 6 milhões de inscritos. E se você se inscreve, automaticamente vai na notificação e toca na sineta para ter aquele lembrete maroto toda vez que tiver conteúdo novo. O que eu sinto, cara, é que a maioria das pessoas que vem aqui já tem um pequeno contato, já tem um grande contato ou um pequeno contato. Então a maioria meio que confia que vai ser legal, já assistiu o podcast. Então as pessoas que vieram no começo foram muito importantes para eu conseguir fazer as outras entenderem do que se trata esse podcast. Não tem pergunta capciosa, não tem pergunta na malandragem, não tem babação de ovo também, é um papo muito sincero, é um papo quase de divã mesmo, assim, uma troca de ideia de bar. É que falar troca de ideia de bar é um pouco batido, assim, mas é muito por aí. Olá, meu nome é Felipe Solari, eu sou comunicador, na parte mais abrangente que essa palavra envolve. André Vasco, e aí, Vascão? Ah, Felipe Solari. Não grita aqui, ó, que eu tenho que regular as coisas aqui. Pô, lá, isso aí você já me ferra, já que a vida, tá vendo? Desculpa, eu tenho que ser centrado aqui. O André faz o operador de áudio sofrer, né? Aquele cara, o operador de áudio tem que ficar lá regulando. Aí você começa a chegar no estúdio e o cara começa a te olhar feio e você não sabe por quê. Você fala, o que eu fiz pra esse cara? Eu conheci o podcast, na verdade, por conta de querer usar um pouco melhor o tempo que eu tinha livre e pesquisando alguns temas mais de cunhos religiosos, né, mais de cunhos cristãos. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte.
eu acabei conhecendo alguns podcasts, né? Primeiramente, introduzindo o podcast, assim, fui mais atrás de cultura pop, fui ver, né? A gente acaba sempre vendo Nerdcast, etc., né? Outros nesse sentido, mas acabei procurando, para mim, o que interessava de fato era alguma coisa de cunho cristão, né? De cunho evangélico, mas principalmente para aproveitar o tempo que eu tinha livre. Então, o tempo de ida e volta do trabalho, metrô e trem todo dia, um tempo meio ocioso, então eu usava bastante para ler e usava bastante para ouvir alguns podcasts. Comecei a ouvir podcast, se eu não me engano, em 2014, era tipo dos irmãos Piologo, eu tava muito no tédio, aí eu comecei a ouvir, aí eu gostei. Só que alguns anos depois, eu viajei para fora do país, eu comecei a ouvir todo dia, como se fosse, sei lá, um respiro de alguém conversando em português comigo, e foi uma companhia brasileira, assim, foi bem legal. Aí eu peguei um afeto bastante, assim, pelo podcast. Eu gosto bastante de história, história mesmo, aquele que a gente aprende, curiosidades também, e coisas lúdicas. Eu também gosto de free talk, porque às vezes eu coloco no metrô e fico, só ouvindo besteira, é uma companhia. Acho que foi mais ou menos por volta de 2013, 2014, e eu comecei ouvindo podcasts que tinham um caráter mais de humor, assim. Então era mais uma recreação, era mais uma distração. Com o surgimento de novos podcasts e com o aprimoramento, né, dessa ferramenta, eu comecei a descobrir alguns que eram inerentes os temas tinham a ver com a minha profissão, com os meus estudos. Então aí eu passei a ouvir com um caráter mais sério. Começa agora o projeto Mayhem Podcast do site hermetismo.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Comecei a fazer podcast antes de ouvir. Eu não sabia o que era podcast e eu fui convidado para participar de um podcast. Na época, em 2009, eu tinha um blog. Era o auge dos blogs no Brasil, assim. Eu já tinha o interesse de produção de conteúdo, mas não fazia ideia que dava para viver disso. E aí comecei a fazer, porque eu gostava, assim, como hobby mesmo. Na época eu trabalhava numa empresa que era um provedor de internet local lá no sul do Rio Grande do Sul. Como era um provedor pequeno, uma cidade pequena, tinha muito hiato, assim, de ligação. Às vezes a gente ficava 2 horas sem atender ninguém. E aí eu tinha naquele local uma internet banda larga, coisa que eu não tinha na minha casa, né? E aí era o futuro, assim, pra mim. Caraca, eu consigo ver um vídeo no YouTube. Na época o YouTube era o ápice pra mim, assim, de consumir conteúdo na internet. E aí eu falei, bom, então, aproveitando essa conexão aqui e o tempo livre que eu tenho, eu posso fazer alguma coisa. E aí eu criei meu blog, comecei a fazer post de vídeos, ali, curadoria de conteúdo e tal. Era um blog que dentro da empresa fazia sentido e depois começou a ganhar público fora também, até que chegou um ponto que um pessoal de um podcast aqui de São Paulo me convidou para participar, falando assim sobre como era meu blog, o que eu fazia e tal. E era um episódio sobre Crepúsculo. Eu lembro que era o auge, era um podcast de humor e era o auge de zoar Crepúsculo e filmes que as pessoas gostavam na época, assim. E aí eu fui pra participar, nunca tive Crepúsculo na vida, assisti pra participar do podcast. E aí eu falei, caraca, esse negócio de podcast é muito sério, né? Os caras têm que ver uns filmes antes, tem que estudar e tal. E aí eu me interessei, assim, achei legal. Eu participei, como meu blog já tinha uma audiência na época, a gente acabou levando uma audiência grande pro podcast também. E aí foi legal, passou acho que umas 2 ou 3 semanas, os caras me convidaram para participar como membro fixo da bancada do podcast. Remoto, né, gravando pelo Skype. Sabe, eu não sou lá o cara dos 50 milhões de seguidores, eu não tenho essa facilidade que qualquer produto que eu fizer, ele vai bombar. Eu tenho que fazer um produto de qualidade, mas se não for de qualidade, ninguém vai ver, entendeu? Então, assim, eu me dedico muito, cara, para que ele seja bonito, para que ele não sei o quê, para quando uma marca olhar, para quando uma emissora, por que não olhar e falar, caramba, velho, que qualidade, sabe? E é muito legal, às vezes, ouvir de um outro apresentador aí do meio, me ligar e falar, cara, mas a qualidade é muito foda, sabe? E eu, puta, que bom, assim, velho, sabe? Esse é o caminho. Vocês aqui perguntando, falando da qualidade, assim, esse é o caminho, entendeu? Parece que eu faço com uma super certeza das coisas, mas não, velho, sabe? Eu também tô experimentando aí. Mas acho que o grande segredo é quem conseguir começar a tornar podcasts rentáveis, e a imagem é fundamental.
fundamental, cara. Ele ser bonitinho, ele ter um QGzinho, uma atmosfera, sabe? Então aí o nome Sistema Solar, e ele tem um QG, ele é mais alaranjado, com cores quentes, ele leva uma coisa mais... a pergunta dos ETs, então ele talvez tenha uma coisa meio do universo solar mesmo, meu nome, solar, não sei o que. Então, você vai tentando construir esse universo particular do produto, velho. Do produto, sabe? Que os grandes produtos que a gente gosta de televisão e de internet têm o seu universo particular, saca? Os grandes diretores do cinema, o Tim Burton, tem o universo dele, não sei o que, tem o universo dele. E essa é a busca, velho. E o nosso universo não pode ser igual ao universo do cara do lado, entendeu, velho? Então... E eu até, inclusive, tento me diferenciar dos outros podcasts com o tijolinho, do Joe Rogan, por mais que ele seja inspiração, tipo, como ser, mas não ser, entendeu? Começou a surgir a ideia, uma demanda das pessoas, da gente entender que muita gente botava uma aba de lado e ficava ouvindo o programa. Inclusive, existe essa pesquisa de que o podcast, ele ainda é mais consumido no YouTube do que nos lugares de podcast. Então, assim, o podcast ele é mais ouvido no YouTube do que no Deezer, no Spotify, no iCloud, em qualquer canto. Então, cara, existe uma demanda e as pessoas querem isso. E aí, como eu até já falei, brinquei antes fora da câmera aqui, para poupar o 4G das pessoas, eu acho que era esse conteúdo, quanto mais tiver acesso a galera, melhor. E é um conteúdo muito falado, o visual é importante, tem aqui o cenário, entra ali uma imagem para cobrir e tal, só que o YouTube, ele tá cada vez mais em cima de direitos de imagem. Então você fica limitado a várias imagens que você não pode usar. Por exemplo, se você usar, toma um strike. Gold, algumas coisas, você tem que ir nas fotos. Então assim, a foto, ela enriquece, mas não tem tanta diferença. O que eu falo aqui, ou o que eu falo filmado ou só ouvido, vai fazer pouca diferença. Então acho que o podcast foi uma alternativa para atender a uma galera que quer isso. E alguns assuntos, inclusive, assim... É porque o podcast hoje, na verdade, do Polêmicas é o seguinte. A gente fala aqui, eu gravo e eu só tenho um trabalho, que é transferir para lá. Então eu gravo uma coisa e ganho duas. Como hoje é podcast, eu também posso, e essa era uma ideia inicial, de levar para o podcast assuntos que não caberiam no YouTube. Porque o YouTube eu tenho uma exigência, tem métrica, tem meta. Hoje a gente tem meta de 150, 100 não sei tantos mil. Nem todos os assuntos vão interessar o YouTube, mas talvez interessem ao podcast. O rádio ele tem a questão da programação fixa em si, né? Então é mais difícil você estar disponível naquele horário específico em que a programação que você procura está disponível para que você ouça. Então o podcast te dá essa facilidade. Poxa, o podcast está fechado num tempo determinado, com um assunto determinado, então é muito mais prático de você pegar um determinado tema num determinado período do dia que você consiga e fazer consumo daquilo. A própria questão da rádio tem propagandas, então é um tempo que você tem perdido praticamente, né? Então, poxa, se eu quero aproveitar melhor o tempo e o podcast me proporciona isso, a ideia do podcast também não ter propaganda, pelo menos a maioria deles hoje não tem, né? Também facilita bastante no sentido de que tá bom, mesmo aqueles que tenham alguma propaganda, você consegue passar um pouco para frente, beleza, né? Então, ok. Muito mais nesse sentido. Às vezes recepção também. Vamos supor, você está num trem, num metrô. Dependendo do lugar do metrô, não vai pegar o rádio, né? Então, o podcast também me facilitou nesse aspecto. Às vezes eu paro e penso, eu tô aprendendo muita coisa ouvindo podcast pegando um busão, tipo, tô aprendendo sobre a faculdade, tô aprendendo sobre o mundo, sobre notícias, tipo, simplesmente durante a minha viagem pro trabalho, minha volta para casa. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. De você seguir o programa que você deseja, filtrar o tema, às vezes dentro do próprio tema que você goste, como por exemplo o próprio hermetismo, o esoterismo, tem alguns temas que você não gostaria tanto de ouvir ou naquela hora, e acho que isso é uma evolução em relação a você ouvir o programa no rádio na hora X, no dia Y. Então eu tenho preferência por essa flexibilidade dos serviços de podcast. Tem polêmicas muito marcantes quando você entra a sua memória achando uma coisa e é outra. Xavi ou Iniesta? Quem joga mais? É difícil pra caralho.
Só que eu tenho mais lances na memória do Iniesta. Pô, um cara mais serelepe, driblador, mais mágico e tal. Só que eles exercem basicamente a mesma função, certo? Eles jogavam na mesma faixa de campo e executavam praticamente rigorosamente a mesma coisa. Aí você tem um cara que tem quase o dobro de gols e muito mais assistências, que é o Xavi. E além de ser o cara que tinha todo o controle daquele Barcelona, era o cara que passou um jogo na Champions sem errar um passe. Ele tem o índice de 100% de passes certos em alguns jogos da Champions. Então, assim, como sustentar que o Iniesta é melhor? Tipo assim, pode ser mais bonitinho de ver jogar, mas não é mais eficiente, não foi mais regular e não é um cara que modificou tanto o jogo. Então eu mudei de opinião estudando pra parada, né? E, então o Polêmicas nasceu assim, pra gente tentar dar embasamento às discussões idiotas de dia a dia. Ou tentar transformar em algo quase científico o achismo, né? É uma pretensão meio arrogante, né? Mas com algumas coisas dá pra fazer. Então nasceu assim a ideia. A ideia inicial, inclusive, era que o nome tivesse... Eu tava de férias. E o Andrei Rastock, que era o produtor, hoje ele trabalha no Manchester City. Ele cuida das mídias sociais do Manchester City no Brasil. E aí ele falava, cara, vamos fazer esse programa aí, eu acho que o nome bom era Papo Reto. Aí eu falei, cara, desculpa, Papo Reto, não tem nenhuma chance de eu fazer esse programa com esse nome. Primeiro que Papo Reto parece o nome do Jairo Bauer, o cara sexólogo, pra falar, use ou não camisinha, e não sei o que, doenças sexualmente transmitidas. Papo Reto não dá, era programa pra adolescente pra falar sua primeira vez e tal. Falei, cara, eu quero polêmicas vazias, porque era assim que a gente discutia na redação. Esse é o tema mais pedido nos comentários nos últimos programas. Portanto, deem audiência pra esta porra, porque a gente tem que justificar pra chefia, que toda vez aí tem um monte de tema que a gente gerra e lampa. Mó galera pedia, a gente fez, foi um fiasco. Aí depois melhorou, né? Não, foi bom. Não, muito depois. Foi bom depois pra caralho. Tá bom. E esse programa aqui é um daqueles que eu entro achando uma coisa e no final acho outra. Ou seja, eu preciso testar a minha isenção, o que é bom, né? Porque o Esporte Interativo agora é que está olhando para podcast. Então a gente está aprendendo a entender como chamar, quais programas subir. Assim, agora todos os polêmicas sobem, mas os programas passados a gente escolhe a dedo os temas que são mais frios e que valem para a vida inteira, tipo Senna ou Pelé, quem é mais ídolo. Esse programa ele não vai se perder, porque ele não é datado, ele é cauda longa, assim, ele vai até... Por isso que eu falo da vontade, porque a curiosidade vem daí, vem da vontade de fazer e tal, saca? Senão, como a grande maioria dos podcasts, vai acabar até o capítulo 7, que é uma lenda que tem aí, sabe? Todo mundo quer fazer, todo mundo quer começar a fazer um podcast, tem essa onda realmente, eu acho que dá pra fazer, tem que fazer, todo o assunto é válido pra podcast, como pintar soldadinhos de chumbo, como arrancar um dente do siso, sabe? Qualquer coisa, assim. Tudo é tema pra podcast, então acho que arrisquem, mas não deixa de fazer, entendeu? Porque não vai pela moda, assim, vai realmente pela... Você entender, eu vou um pouco mais a fundo aqui, tá? Mas o podcast, ele é um grande registro eterno das suas conversas, das suas ideias, dos seus encontros. Então eu levo muito para esse lado, eu tô registrando um conteúdo para sempre, espero eu, entendeu? Que quando eu não estiver mais aqui, e daqui 50 anos, e alguém quiser ver o papo que o Gordo falou da briga com o Chorão, ele vai cair no meu conteúdo ali e eu registrei aquilo, entende? Tinha uma coisa de tretas de MTV, tretas do mundo da música, alguém falou um negócio no programa, aí chegou no ouvido do outro, o outro falou... Chorão, cara, Chorão. O Chorão e você chegaram a ficar tretados? Oh, nossa! Eu não sabia dessa... Nossa, velho, foi quando eu comecei a namorar com a Vivi, ela tá até de prova de umas tretas dessa aí, cara. O Chorão, eu tinha o Gordo Pop Show, e tudo que passava ali, eu meio xingava e jogava fruta, né, de plástico, cara. Aí passou um Charlie Brown, nem sabia o que era, cara. Charlie Brown, que porra é essa? Que merda? Eu joguei, xinguei e tal, passou. Aí teve o VMB, não lembro qual VMB foi. Aí chegou o Chorão. Eu sou Chorão, sou seu fã e tal. E fiquei aí chateado que você falou mal da minha banda, jogou fruta, qual é que é a sua? Eu falei, me dá licença. Aí ele, não, que não sei o quê. Eu falei, eu não falei mal de você, não falei mal da sua mãe, falei pra ele, cara. Ele já ficou puto, quando que é? E a gente tava com umas sopas na mão, com umas sopas de cebola fervendo. Aqueles catering do DVD, voou sopa de cebola pra tudo que é lado. Aí pronto, começou, cara. Tchau, e a Vivi tava presenciando tudo isso. Uau! Tava presenciando tudo isso. E nós tava na festa. No pós. Não, na festa, eu sentado com ela assim, do nada, Chorão do meu lado. Eu já, puta que pariu, né? Ele, o Gordo. Vamos parar com isso, cara.
Eu gosto de você, cara, saca? Eu gosto de você. Ele começou a soltar lágrima, cara, saca, meu? Sério mesmo? É por isso que o apelido dele é Chorão, cara. Acho que ele se emocionava, né? Ele era um cara muito intenso. Mas ali naquele momento ali não era hora de soltar lágrima, cara. Ele começou a soltar lágrima. Eu falei, porra, gordo, mó treta, eu gosto de você pra caralho. Joguei toda a sua coleção fora. Vamos parar com isso, cara. Ele que veio. Aí, vamos. Demos as mãos. A partir daquele momento viramos o melhor amigo do mundo. Negócio de um diário de bordo para a humanidade, digamos assim. Então eu enxergo tudo um pouco além, tenho uma responsabilidade em fazer e tal. Então por isso que eu não deixo de fazer, saca? Porque uma das mensagens que eu mais recebo é: qual microfone você usa, que mesinha de som, qual é a tua câmera, qual é não sei o quê. E eu sinto que isso é até um segredo guardado a 7 chaves, porque eu fiz de uma maneira solitária, cara, no YouTube. No YouTube, procurando como editar, como fazer, como gravar áudio de podcast, que mesa de som usa, sabe? Fiz um curso online, cara, no YouTube de maneira autodidata, digamos assim. Mas por quê? Porque eu tenho vontade pra caralho, porque eu tenho tesão de fazer o negócio. Falei um palavrão aí já, olha lá, coisa feia. Mas é isso, cara, eu acho que o caminho é um pouco esse. Porque o podcast pode parecer que não, mas o áudio, cara, é o grande segredo. Então muita gente diz que você pode gravar um podcast pelo celular. Você pode gravar um podcast pelo celular. Mas o podcast que você gosta porque tem um som que parece que o cara tá ali, cara. Tem um som limpo, tem um som clean. Do rádio é porque é difícil imaginar o modelo de podcast que a gente tem visto sem ter tido o rádio durante tantas décadas, né? Antes mesmo da televisão popular que a gente conhece hoje em dia. E as emissoras, tanto de rádio quanto de TV, elas percebem essa evolução e elas precisam, não vou dizer se adequar a essa evolução, mas evoluir com isso, né? E obviamente que aí a gente vai entrar num conflito do velho e do novo, porque muita gente que ainda faz TV já era adulto e experiente nisso, na TV e no rádio, antes de existir a internet. Então, acho que existe esse conflito também, né? Até interno, até em âmbito pessoal, do velho com o novo, e de você se adequar e evoluir junto e colaborar para que essas novas tecnologias, esses novos protocolos de informação evoluam também. Então, acho que é um curso natural essas emissoras aderirem a isso. E acho que é muito positivo para ajudar que isso seja mais conhecido, seja difundido e evolua. A mesma coisa a gente viu com o uso do telefone celular. Antigamente o telefone celular servia para mandar mensagem, fazer ligação e pronto. Hoje em dia acho que é o dispositivo mais útil que a humanidade criou até hoje. Inclusive nele que você ouve seus podcasts na maior parte do tempo. Essa coisa de é o ano do podcast, eu acho que já é o ano do podcast desde 2016, mais ou menos. E de lá pra cá só vem melhorando, assim. Eu acho que 2019 veio no embalo do final de 2018, onde o Spotify entrou, onde todo mundo entrou mais forte. O Spotify até tá investido bem pesado na produção também agora. Antes eles estavam só como reprodutores também. E eu acho que isso que facilita. A minha mãe escuta meu podcast, escuta alguns outros podcasts que interessam para ela, todos no Spotify, assim, porque é um negócio que ela já tinha no celular dela e que agora faz sentido para ela ouvir podcast também, então ela só vai lá e escreve o nome do podcast que ela quer e escuta. Então acho que a tendência é ficar cada vez mais fácil e cada vez mais ser o ano do podcast. 2020 vai ser o ano do podcast, eu acho. Elenco: Felipe Solari, Brian Rizzo, Bruno Formiga, Vinícius Grimaldi, Márcio Maia, Eduardo Verdugo. Roteiro: Murilo Guislotti. Produção: Lucas Nogueirão, Luiz Felipe Moraes, Murilo Guislotti. Imagens: Lucas Nogueirão, Luiz Felipe Moraes. Áudio: Luiz Felipe Moraes. Edição e finalização: Lucas Nogueirão, Luiz Felipe Moraes. Direção-geral: Murilo Guislotti. Orientação: Krishna Tavares. Este documentário foi produzido para o curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Cruzeiro do Sul. Realização: Geladeira Produções.